Se você gostar desse vídeo, por favor, se inscreva e dê um like, isso aí ajuda nosso canal a alcançar mais pessoas. Vamos lá, um breve resumo. Prioridade da LGBT é tanto LGBTQI lá em direitos humanos que acaba enrolando a língua. A LGPD é tendência crescente em concursos para direito, compliance, tecnologia e gestão pública. Ou seja, auditoria tem muito a ver com a LGPD. Então, não é de se assustar que sejam cobrados. Então, tem aqui 15 tópicos que são mais cobrados, que a gente vai abordar bem aqui. E aí eu fiz algumas pegadinhas para você ir já assimilando, tá? Por que a LGPD é importante? Olha aqui os dados estatísticos. Passou de 2 a 3 questões para 5 até 8 questões, dependendo do tipo de concurso, né? Temas recorrentes: princípios, direitos do titular, sanção, ANPD e consentimento. A ANPD é a agência, tá? Mas a gente vai bater bem firme em cima da ANPD, porque ela é muito cobrada. As pegadinhas clássicas: leis que se aplicam e não se aplicam, diferença de bloqueio e eliminação, as competências da ANPD. Tá? A LGPD, ela faz um link muito forte com a LAI, tá? A Lei de Acesso à Informação. Só que a LAI é desse tamanhozinho, né? Isso aqui é 180 páginas. Como usar esse material? Estude sequencialmente os fundamentos crescentes, né? Foque nas pegadinhas, revise os numerais, pratique com questões, tá? LGPD não é decoreba, é sobre entender os princípios, direitos, aplicações, sanções, consequências, dominar essa lógica e dominar qualquer questão. Como qualquer lei, não é possível, cara, você decorar 180 páginas de lei. Muitas vezes a banca vai lá no rodapé buscar. Então, se você entender o contexto, muitas vezes você mesmo não sabendo bem aquele artigo, você acaba acertando a questão. Vamos lá. Aqui está os artigos mais cobrados, tá? Isso aqui eu filtrei nas questões. Exclusão, definições, princípios, bases legais, crianças, sanções, dados sensíveis, direitos, transferência, encarregado. Dados sensíveis não precisa nem falar, né? Tanto que cai. Aqui os artigos, né? Ó, vamos começar? Começar com uma bem básica aqui. Consentimento é obrigatório para todo o tratamento? Consentimento é apenas uma de 10 bases legais. Tá? Questões Sebrasp costumam cobrar desse jeito aqui, generalizando, às vezes, deixando ela muito específica, limitadora, né? Tá errado essa questão, não tá, né? Mas não é só o consentimento que é obrigatório, tá? São 10 bases legais. Outras bases legais: cumprimento de obrigação legal, legítimo interesse, proteção da vida, execução de contrato, tutela da saúde. Isso aqui é uma questão, tá? Foi eu que inventei, não. Isso foi uma questão de tirar de prova. Dados anonimizados. Dados anonimizados nunca são pessoais. Errado, né? Porque se reversível com esforços razoáveis, volta a ser pessoal. Diferença importante: anonimizado é irreversível, ou seja, não é dado pessoal, e pseudonimizado é reversível, é dado pessoal. Parece, não entende nada, né, disso aqui, mas é só para fazer uma confusão no cérebro, para te deixar mais ativo para buscar esse conhecimento depois do texto, tá?
Deixa eu expandir aqui para você, para a gente já matar essa lebre aqui, tá? Aqui, ó. Bases legais da LGPD, né? Consentimento é apenas uma das 10 bases legais válidas para o tratamento de dados. Quando usar consentimento? Quando não há outra base legal aplicável e você precisa de consentimento explícito do titular para prosseguir. Dica: sempre verifique se há uma base legal alternativa antes de depender apenas do consentimento. Isso reduz riscos de não conformidade. Ó, outra pegadinha: controlador vezes operador vezes encarregado. Isso aqui que a gente está introduzindo são pegadinhas, tá? Essa aqui foi a pegadinha do dado minimizado e primeira do consentimento, tá? Vamos lá. Controlador toma decisões sobre o tratamento. Operador executa conforme instruções. Encarregado, canal de comunicação, DPO. Memorize. Decide, executa, comunica. Controlador, operador, encarregado. Decide, executa, comunica, tá? Ó. O que é a pseudonimização? Técnica que substitui identificadores diretos, como nome, CPF ou valores fictícios, mantendo a possibilidade de reidentificação com informações adicionais. É como se fosse botar uma máscara numa pessoa para não ser identificada. Mas se eu retirar essa máscara, a pessoa volta a ser identificada. Diferença crítica, né, entre as duas. Dados pseudonimizados ainda são pessoais. Anonimizados não são. Ou seja, você, quando faz a anonimização, ele não consegue reverter mais para identificar de quem é aqueles dados. Então, não são reversíveis, tá? São dados pessoais que viram dados comuns porque você não consegue mais identificar o usuário. Técnicas comuns. Isso aqui, ó, cai muito em TI, tá? Para quem já estudou para TI ou vai fazer uma prova que tem, essas técnicas aqui de hashing, criptografia, tokenização e mascaramento de dados, cada um oferece diferentes níveis de proteção e reversibilidade. O hashing é muito usado. O hashing é uma forma de criptografia, tá? Tokenização também. Hashing é assunto que cai em prova de informática, que é um absurdo, tá? Para quem tiver interesse, depois se procura sobre hashing. É bem facinho, uma técnica muito utilizada pela polícia. Implicação prática. Dados pseudonizados requerem consentimento ou base legal. Uso para minimizar risco, não como solução definitiva de privacidade. Tá vendo? O papel do encarregado na LGPD. Quem é o encarregado? É o profissional designado pela organização para ser o ponto de contato entre a empresa e titulares de dados e autoridades regulatórias. Atribuições principais é monitorar a conformidade, orientar as equipes e receber reclamações dos titulares e colaborar com a NDP. Responsabilidade-chave do encarregado: realizar avaliações de impacto à proteção de dados, manter os registros de tratamento atualizado, investigar e responder violações de dados e consultar órgãos reguladores quando necessário. As bancas costumam cobrar muito isso aqui. O que cada um faz dentro da lei, tá? As atribuições do encarregado, as atribuições do comunicador, as atribuições da ANPD, tá? Isso tudo você tem que estar afiado, porque é o perfil de cobrança da Charlotte.
Dependência. A DPO deve ter liberdade para exercer suas funções sem sofrer represálias ou interferência da organização. É óbvio, né? Que o encarregado, né, tem que ter autonomia, senão ele vai ter viés, né? Outra pegadinha, administração pública. LGPD não se aplica ao poder público. Obviamente que se aplica a todo mundo, né? O artigo 1º, tá? Outro perfil de cobrança de banca. Banca costuma cobrar demais o primeiro artigo das leis, tá? Então, primeiro artigo você tem que basicamente saber falar ele de cor, porque cai demais cobrança de primeiro artigo de lei, é impressionante. Acho que também o examinador também tem preguiça de ler tudo a lei, tá? Vamos lá. Obrigações, indicar encarregado, finalidade pública e interesse público, exceções, que é o artigo 4º. Segurança pública, defesa nacional e investigação penal, onde depois tem bem esquematizado as exceções de não aplicação da lei, tá? Dados de criança, antes, só com consentimento dos. Então, dados de criança, só com consentimento dos pais. Isso antes da reforma da lei. Agora, qualquer base legal mais somada a melhor interesse, tá? Contatar os pais, proteção da criança, não repassar a terceiros sem consentimento. Essas são as exceções, tá? Vamos lá. Vamos ver mais alguns casos de exceção. Isso aqui é só a introdução do assunto, tá? Depois a gente vai bater bonitinho. Dados pessoais tratados por órgãos públicos para a execução de políticas públicas, cumprimento de leis e funções administrativas. O artigo 4º, órgãos públicos têm regras específicas de tratamento e transparência. Casos específicos. Tá? Isso aqui é fonte de questão, cai demais também. Quando o examinador tá bonzinho no dia, ele cobra isso aqui. Ó. Caso específico de exceção da LGPD, né? Tratamento da segurança e defesa do Estado, polícia e órgãos investigadores com mandato específico, saúde, educação, assistência social, dados necessários para cumprir obrigações legais, quando há interesse público manifesto e comprovado, tá? Ou seja, segurança nacional, investigação criminal, políticas públicas, cumprimento legal e interesse público. Isso aqui é bem parecido com a LAI também um pouquinho, né? Mas isso aqui é fonte de questão, cai demais também. Por isso que eu coloquei aqui e vamos repetir ela mais para frente. Mesmo com exceções, órgãos públicos devem informar ao titular sobre o tratamento de seus dados, exceto quando se revelar, né, prejudicaria operações. Ou seja, mesmo que com as exceções, ressalvando, se não for atrapalhar as investigações, você tem que ser informado que seus dados vão ser utilizados, tá? Hoje o que mais acontece... Sabe qual que é a maior fortuna que existe hoje na internet? Não é programa, não é nada. São dados. Dados pessoais. RG, CPF, telefone, e-mail. As empresas... Às vezes você olha uma empresa lá e fala, vixe, isso aqui... Como que isso aqui sobrevive, né? Mas ela tem um banco de cadastro gigantesco, enorme. Por exemplo, você pega aí uma Magazine Luiza, Ponto Frio, né? Ninguém mais fala nada disso aí. Essas empresas, grandes players de varejo, às vezes você fala assim, mas como que sobrevive, né? Porque vende dados, tá? O banco de dados desses negócios é muito grande. Você imagina o tanto de cliente que tem uma empresa dessa. E eles podem falar o que quiser, que não vaza dados, não sei o quê. Se você entrar no aplicativo do Serasa, lá, se você assinar o prêmio, acho que R$ 30 por mês,
tem uma parte lá do Serasa que você vê vazamentos de dados, tá? Eu consultei esses dias, tinha mais de 40 vazamentos de dados pessoais meus. Então, você vê, é aí que movimenta a grande fortuna da internet, são venda de dados, venda de banco de cadastro, tá? Às vezes a empresa nem fatura com a venda do produto final dela, mas fatura muito com o cadastro dos clientes. Você imagina uma empresa de telefonia agora que a Oi, né, faliu, fechou. Mas viu o tamanho do banco de dados que ela tem sobre clientes, né? Isso aí vale milhões e milhões e milhões. Você é a fortuna hoje da internet, né? É só você ver o YouTube, né? O YouTube paga as pessoas que produzem conteúdo de que forma? Através do patrocínio das empresas que vinculam seus anúncios. Então, você é a fonte de exploração. Você é o dado. E a LGPD está aí para proteger isso aí. Tá? Para você não ser apenas um número lá na internet. Mais uma pegadinha, aplicação territorial. LGPD só se aplica a empresas com sede no Brasil. É mais falso, né, que nota de 3, porque a LGPD é extraterritorial. Aplica-se em qualquer empresa que trate de dados de brasileiros. Uma empresa que atua lá nos Estados Unidos, por exemplo, Facebook, Instagram, Meta, né, todos os aplicativos da Meta, do Twitter, todo mundo que tem dado de brasileiros deve seguir a LGPD, para colocar suas plataformas aqui no Brasil. E isso é um recurso que o STF, e aí a gente vê usando muito para poder controlar, né, um pouco o acesso dessas empresas. Para não falar outra coisa. A LGPD se aplica quando? Operação no território nacional, oferta de serviços a brasileiros e dados coletados no Brasil. Importante você saber isso aqui, porque para saber até onde vai a aplicação da lei. Então, tratou de dados de brasileiros, independente se a empresa está aqui ou não, aplica a LGPD. Mais uma pegadinha, artigo 4º, muito cobrado, que são situações onde a LGPD não se aplica. Exclusões. Pessoa natural para fins particulares, jornalístico, artístico, segurança pública. Tá? Exclusões. Defesa nacional, investigação penal e dados do exterior. Gente, isso aqui, como é exceção ou exclusão, também é uma fonte muito rica para cobrança de prova. E, em específico, eu vou abordar para vocês aqui fins jornalísticos e artísticos. Se a pessoa tem uma vida pública, políticos, artistas famosos, a vida dessa pessoa, a vida pública, ela não é protegida pela LGPD. Aconteceu muito agora, recentemente, aqui nos últimos anos no Brasil, com as bibliografias, né, de famosos. Antigamente, até uma do Roberto Carlos, ficou muito famoso esse caso. Um escritor foi escrever uma bibliografia do Roberto Carlos e ele vedou esse cara, porque o cara contava algumas verdades que o Roberto Carlos não queria, né, que fosse contado. E na época ele até conseguiu barrar, mas hoje em dia, se você for fazer uma bibliografia de alguém, por exemplo, você quer escrever sobre o Silvio Santos, Jô Soares, quem se quiser, a família, desde que não seja um conteúdo pejorativo, até pode ser pejorativo se for verdade, né? Mas você não pode ficar lá xingando o cara e tal. Se você contar a história real do cara, por mais que seja pejorativa a história dele, a família não pode te barrar.
exclusão. É importante saber isso, porque até por conhecimento de mundo, mas você está vendo como que a gente vai desenvolvendo um raciocínio em cima da lei de casos que a gente conhece. Mais recentemente, agora teve do Pelé, teve o caso também do Neymar. É cheio, né? Se o cara é famoso, alguém vai querer escrever sobre ele, né? Então, fica aí a dica. Mais um tópico aqui, que são os princípios da LGPD, tá? Que é o artigo 6º. Isso aqui, princípio, não preciso nem falar para vocês, tem que saber. Tá? Finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação ou vedação, né? E a accountability. A responsabilização, esse termo aqui, quando cai políticas públicas, né, ou governança pública na sua prova, isso aqui você tem que saber, né? Accountability ou accountability, né? Vamos falar accountability, que é mais legal de falar, então no Brasil, ela pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser social, pode ser parlamentar, né? Pode ser democrática, são todos os tipos de accountability que tem no suas variações, né? E a LGPD é um dos princípios da LGPD, tá? Propósitos específicos, né? A lei tem a adequação e a compatibilidade com as outras leis, com a Constituição, mínimo, a necessidade é o mínimo de intervenção possível, né? Livre acesso, a lei gratuita, né? Qualidade, exatidão de dados, né? Não prejudicar a reputação de uma pessoa, ou dados sensíveis, ou vazamento de dados de empresas, né? Transparência, informação clara, segurança, que é a proteção técnica, né? Criptografia de ponto, tal, para proteger, para que não tenha vazamento desses dados, prevenção, que é evitar danos, né? Ou seja, antes de publicar algum dado sensível ou dado importante, é importante fazer uma revisão técnica, né, para ver se está atendendo os padrões da lei e tal. Aí a não discriminação é a vedação e a contabilidade, que é a responsabilização. O artigo 7º, que são as bases legais, que talvez é um dos pontos mais fortes de questões que tem. Consentimento, consentimento, obrigação legal, políticas públicas, pesquisa, execução de contrato, exercício de direitos, proteção da vida e tutela da saúde, legítimo interesse e proteção de crédito. Falando em proteção de crédito, recentemente a gente teve uma mudança na lei que agora no registrado lá do Bacen não aparece mais as suas dívidas ativas. A Constituição protege muito a exposição do endividado. E o próprio Bacen, quando colocava a dívida lá do pessoal no registrado, era um tipo de exposição, então teve essa mudança também. Tanto é que a gente vê muitos advogados que fazem processo de limpa-nome, eu limpo seu nome em 3 meses, apago tudo da dívida. Não é que apaga a dívida, apaga a exposição da sua dívida, né? O dado fica excluído. Você paga lá o cara entra com um processo para remoção do seu nome do registrado, do Bacen e tal. É isso aí. E com base no quê? Da proteção do crédito, né? E também da Constituição, que é a exposição da dívida. Pode. Se você cobrar alguém, ó como isso é sério. Se uma pessoa te der, você chegar na roda de pessoas e cobrar essa pessoa, a pessoa que você está cobrando que te deve pode te processar porque você está cobrando ela, tá? É assim que funciona. Porque você está expondo a dívida da pessoa e você não pode. Bases legais para dados sensíveis. Consentimento específico,
obrigação legal, políticas públicas, pesquisa, exercício de direito, proteção da vida, tutela, saúde, prevenção de fraude e atenção. Legítimo interesse não se aplica a dados sensíveis. Tá? Depois a gente vai ver a definição exata da lei sobre dados sensíveis. Isso aqui eu errei uma questão de prova da Polícia Federal, falava sobre dados sensíveis. Agora não lembro mais qual a questão, mas eu sei que errei. Direitos dos titulares, 18. Confirmação, acesso, correção, anonimização, que talvez é a parte mais importante dos direitos titular, portabilidade, eliminação, uso compartilhado de informação, revogação. Prazos, imediato até 15 dias e o custo é gratuito, tá? Para você pedir informações sobre você. As sanções, um ponto crítico dessa lei, porque é fácil do examinador fazer questões sobre esse assunto e é um assunto pertinente, né? Banca adora cobrar sanção. Qualquer lei que você vai estudar, se tiver sanções dentro dessa lei, é lá que você vai bater em cima, tá? Leis de tribunais de contas, por exemplo, regimento interno ou constituição estadual, essas coisas assim que aplica sanção, esses tópicos você tem que bater em cima, tá? Vamos lá ver qual que é a sanção que a LGPD aplica. Advertência, multa simples, multa diária, publicização, bloqueio de dados, eliminação, revogado, esse artigo foi revogado, suspensão de atividade e proibição. A multa, grava esse número aqui, ó. É o número mágico. 2% do faturamento limitado a 50 milhões. Isso aqui é número mágico. Anota, marca, grifa, cola na parede. 2% do faturamento limitado a 50 milhões. Ok? Mais um artigo. Critérios para aplicação e sanção. Gravidade das infrações. Boa-fé do infrator. Um caso daí atenuante, né? Vantagem obtida, condição econômica, reincidência, grau do dano, mecanismos internos, boas práticas, medidas corretivas e proporcionalidade. Inclusive, se a autoridade aplica uma sanção desproporcional, o cabra entra com recurso aqui pedindo que a medida foi desproporcional, conforme a lei, ele ganha. Vamos lá. Artigo 33, o que ele fala? Transparência internacional de dados pessoais requer garantias suficientes. E a transferência internacional? É o envio de dados pessoais de titulares brasileiros para operadores ou terceiros localizados em outros países. A LGPD estabelece mecanismos para garantir que o nível de proteção seja mantido, ou seja, nossas redes sociais aí, né, que os servidores ficam todos fora do Brasil, né? Decisão de adequação. Quando um país ou um bloco oferece nível de proteção equivalente ao Brasil. Cláusulas contratuais, standard. Contratos padronizados que garantem proteção contratual. Regras corporativas vinculantes, PCR. Políticas internas de grupos multinacionais. 4. Consentimento informado, titular consciente dos riscos de transferência. Mecanismos detalhados. Decisão de adequação. Como funciona? O órgão regulador avalia se o país destino tem proteção equivalente. Ou blocos, né, como União Europeia e tal. Vantagem, transferências sem barreiras. Cláusulas contratuais padrões, né? Como funciona? O contrato vinculante estabelece obrigações equivalentes, né? Elementos obrigatórios.
Direitos titular, segurança de dados, limite de processamento, supervisão e auditoria. Vantagem, flexibilidade para países sem adequação, né? Ou seja, se ele não é um país que tem um selo ali de adequação com a LGPD brasileira, se utiliza o contrato padrão, com cláusulas padrões para dar um mínimo de proteção. Regras corporativas, né? Políticas internas vinculantes para toda empresa global. Os requisitos têm que ser aprovados pela agência, né? Agência Nacional de Proteção de Dados, conformidade comprovada, auditoria periódica, direitos individuais reconhecidos, vantagem e eficiência para as multinacionais. Critérios para avaliação de adequação. Marcos legais, autoridades independentes, direitos fundamentais, aplicação prática e segurança técnica. O que isso faz? Né? A legislação compatível, né? Um órgão regulador competente para fazer a auditoria, né, dos contratos, proteção, direitos de manutenção, proteções similares a todo mundo, cumprimento real, não apenas formal, e medidas preventivas e reativas. Fluxos especiais permitidos, né? Aqui já cai também quando o examinador está de mau humor daí, ele cobra isso aqui de você. Transferência sem consentimento. Quando há base legal, contato, facilitação de serviço e execução de contrato. Transferências necessárias, quando essencial para o cumprimento de direitos do titular. Segurança pública, quando há interesse público legítimo de segurança. Então, esses aqui são fluxos especiais permitidos, tá? Responsabilidades do controlador. Verificar garantias antes da transferência, documentar base legal, informar o titular, monitorar a conformidade do receptor, reportar incidentes à agência. Consequência de violação. As multas, que a gente viu que é até 2% do faturamento, compensação civil de danos e prejuízos, suspensão operacional, a agência pode suspender a transferência e bloqueio de acesso em casos graves. Princípio base, a transferência internacional não diminui o nível de proteção titular do dado, né? Ou seja, o jeito que eles são tratados aqui no Brasil tem que ser tratado fora também. Eu tô batendo em cima de transferência internacional porque eu acho que é o que mais pega hoje em dia, né? Que são as plataformas de redes sociais, né? O artigo 33, que trata sobre a transferência internacional, que ele diz, né? Proteção adequada, garantias, cooperação jurídica, proteção à vida, autorização da agência, acordos internacionais, políticas públicas, consentimento, e o artigo 7, que tem seus incisos lá. Segurança e incidentes, tá? Artigo 46, medida técnica administrativa desde a concepção. Segurança. Incidente, artigo 48. Comunicar a agência e titular em prazo razoável, tá? Natureza conteúdo mínimo da comunicação. Natureza de dados afetados, titulares envolvidos, medidas de segurança utilizadas, riscos relacionados e o motivo da demora e medidas de remediação. E quanto ao poder público? Órgãos públicos, finalidade pública mais encarregado. Empresas públicas, depende do contexto. Empresas públicas, regime de concorrência. O tratamento é tratado como privada e políticas públicas, tratamento como órgão público. Artigo 26, vedado transferir dados a privados, conforme com ressalva aquelas exceções que a gente tem lá, interesse público, né? O interesse público sempre está à frente do interesse particular. Então, se você não souber citar nada, sempre vai estar no interesse público. Ele sempre está acima de qualquer outro interesse, tá? O encarregado, né? Que é o DPO. Artigo 41. Lembra lá que eu listei todos os artigos mais cobrados, né? E aqui eu estou só
resumindo e explicando a lei para você, porque você tem que entender a lei por um todo, tá? Essa lei é muito grande, não adianta ficar lendo lei aqui para você, que isso aí você que tem que fazer. Eu estou só contextualizando, tá? Depois ali, mais para frente, a gente tem várias questões ali e a gente vai conseguir dar uma acertada melhor na lógica dela. Função: canal de comunicação entre controlador titular e agência. Esse é o papel do encarregado, tá? Comunicação entre o controlador, o titular e a agência. O que ele faz? Aceita reclamações, recebe a agência, orienta funcionários e outras atribuições que tem lá na lei. Importante, ele não decide. O encarregado não toma decisões sobre finalidade, tá? Ele fica aqui só fazendo a mediação, porque ele é o quê? Ele é um canal de comunicação, tá? Top 10 erros em provas. Gente, dá um like aí, se inscreve no canal, que dá um trabalho fazer que vocês não imaginam. Vamos lá. Consentimento é base única? Não, tá? São os erros, tá? São 10 bases, tá? Anonimizado, nunca pessoal. Errado. Anonimizado, pessoal. Aqui eu que estou viajando agora aqui. Única base, anonimizado, nunca pessoal. Confundir os papéis do comunicador, do controlador da agência. LGPD não se aplica ao público, obviamente que aplica. Crianças só com consentimento. Tem alguns casos lá que a gente viu de ressalva. Multa sem limite, a gente viu que o limite é 2% do faturamento até 50 milhões. Terceiro, artigo 4, legítimo interesse sensível. A agência não é a agência, é a agência, né? Acesso pago, não, ele é gratuito. Vamos lá, estratégia de estudos. Aqui eu botei algumas prioridades conforme a incidência de questões, tá? Ó, artigo 5º, 6º, 7º e 11º. Aí, um pouco menos de frequência, o artigo 4º, 14, 18 e 52, que são exclusões, crianças, direitos e sanções. Definições básicas é o que mais cai, tá? Como eu falei, papéis. Prioridade 3, que é 23, 33, 41 e 48, que é o poder público, transferência carregada e incidentes. Dica básica para lei, né? Ler com calma, mas lei é o seguinte, você não vai ficar lendo, é para ler com calma, mas não é para você se prender nela, tá? Lei, quando você estuda lei, é corrido, tá? Você estuda lendo e depois você vai para a questão, porque senão você não termina nunca ela, se você for parar para entender, tá? No final, depois, quando você vai começar a fazer questão, que ela começa a fazer sentido na sua cabeça, tá? Vamos lá para fazer um pouquinho de questão. Ó, LGPD não se aplica à defesa nacional. É uma das exceções lá, lembra? Certo? Por quê? Lá no artigo 4º, inciso 3, a linha B, defesa nacional é exceção à aplicação da LGPD. Claro. São dois, da FGV. Dados podem ser usados em prejuízo com consentimento, né? Ou seja, consentimento do dono dos dados, né? É errado, né? Porque o artigo 21 da lei veda absoluta, mesmo com consentimento. Dados de exercício de direitos não podem prejudicar o titular. É a mesma história lá que você não pode produzir provas contra si mesmo. Então,
Você não, você fica protegido, mesmo se você tenta revogar o seu direito, né, de proteção de dados, você não consegue. É inalienável. O artigo 21. Vedação de uso em prejuízo. O que é o exercício de direitos? Processo judicial, processo administrativo, arbitragem, procedimento regulatório, reclamação administrativa. Os dados protegidos são dados fornecidos em processo, depoimentos, documentos apresentados, argumentos legais e informações de defesa. Vamos ver um exemplo prático disso. É vedado. É vedado usar dados de uma ação trabalhista para negar emprego futuro. Isso acontecia muito antes dessa lei, que era, inclusive, lá na CLT, na consolidação das leis trabalhistas, tem um artigo que fala lá que você não pode escrever na carteira, hoje a carteira é digital, né, não tem mais a física, mas você não pode escrever coisas que desabonem o funcionário, por mais que ele tenha sido um cretino, tá? Não pode. Inclusive, aqui na LGPD, daí fala que usar dados de uma ação trabalhista para negar emprego futuro. Ou seja, você chega para uma entrevista de emprego e o cara não te aceita lá porque você entrou com uma ação contra contra o seu ex-empregador. É verdade, usar argumentos de processo administrativo para discriminar o cliente. É a mesma história, né? Você usar de outras fontes para prejudicar, né? Dados não podem ser prejudiciais, tá? Verdade. Compartilhar informações de arbitragem para prejudicar o titular. Arbitragem é quando você põe um mediador. Né? Você tem um conflito com alguém, com alguma empresa, com alguma coisa, que não tem solução entre as partes, coloca um árbitro ali, um mediador, para julgar o caso ali e dar a opinião. Isso aqui acontece muito em PROCON. Vedação absoluta, sem exceções, nem com o consentimento do titular. Implicações legais. Responsabilidade civil. Violação gera direito à indenização. Sanções administrativas. A agência pode aplicar multas. Prejudicial à defesa. Discriminação baseada em direitos exercício é ilícita. Proteção especial. O artigo 21 é praticamente inabalável em jurisprudência. Questão 3. Crianças exclusivamente com consentimento. A gente viu que é errado, né? Porque a agência permite outras bases legais, artigo 7 e 11, desde que respeitado o melhor interesse. A palavra exclusivamente torna incorreto. Limite da multa. Lembra lá, né? Isso aqui cai muito. Artigo 52, a multa é até de 2%, limitada a 50 milhões por infração, tá? Não é... Então, se eu tiver duas infrações, eu posso aplicar uma multa de 50, cada um vai dar 100 milhões, tá? Mas por infração, o máximo é 50 milhões, limitado a 2%. A questão da FGVS. Operador e instruções. O operador executa conforme instruções. É o que a gente viu. O operador realiza tratamento conforme instruções do controlador, que verifica a observância das normas. Lembra que a gente disse que o operador é só um canal, né? Checklist. Diferença entre pessoal e sensível, 10 bases legais, as exclusões, controlador vezes operador, anonimização reversível, são 9 direitos do artigo 18, a multa de até 50
milhões, crianças mais agência, LGPD se aplica ao público, transferência internacional e acesso é gratuito. Então, as fontes. Vocês acham que acabou, né? Foi só a introdução, tá? Só para você ficar ligado, para ver como que funciona essa lei, né? Agora, não deu não abriu a sua mente aí? Você não consegue. Você não... Vamos lá. Por que, que a lei é importante? Né? A Lei 13.709, né, 2018, é o marco regulatório do projeto que protege dados pessoais e direitos fundamentais. É a legislação brasileira que regula o tratamento de dados pessoais por pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado. O objetivo é proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade do titular dos dados. Aqui está um pouco da timeline dessa lei, né? Ela foi sancionada em 14 de agosto de 2018, entrou em vigor 28 de dezembro de 2018 e a sua vigência plena, né? Porque teve um período de adequação, 2 de agosto de 2020, e a agência operacional começou em 21. Por que é importante, né? Porque ela protege direitos fundamentais, como privacidade, dignidade e liberdade dos indivíduos, conformidade legal, né? Ela evita que se aplique multas desproporcionais, aumenta a confiança, né, credibilidade e reputação da organização. O escopo da lei, dados pessoais, qualquer informação que identifique ou torne identificável uma pessoa. Essa é a definição de dados pessoais. E os dados sensíveis? Origem racial, étnica, convicções religiosas, opinião política, saúde, orientação sexual, dados genéticos, biométricos. Eu recomendo você meio que decorar isso aqui, tá? Dados sensíveis. Agora eu lembrei a questão da Polícia Federal, era sacana, ela perguntava se tal coisa era um dado sensível. E aí você tinha que saber se estava dentro desses padrões aqui, ó. Origem racial, se era ou étnica, convicções religiosas, opinião política, saúde, orientação sexuais, dados genéticos e biométricos. E dados de titulares, né? Pessoas, quem são os titulares, né? Pessoas físicas residentes no Brasil. E os operadores, quem que são? Pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. O modelo foi inspirado, né, na, na lei da União Europeia e dos Estados Unidos, que é na União Europeia a GDPR e nos Estados Unidos é a CCPA. Isso aqui é muita fonte de referência para muito artigo e outras legislações de proteção de dados. Vamos lá. Capítulo 1. Lembra que eu falei que tem que ler o capítulo para saber? O cara bate demais isso aqui, o examinador. Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoas natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Parágrafo único. As normas gerais contidas nessa lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, pelos Estados, Distrito Federal e municípios. Tá?
Fundamentos da proteção de dados. Isso aqui também, pois nas questões a gente vai ver, fundamento é cobrado demais também. Disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos respeito à privacidade, a autodeterminação informativa. Grava esse nome aqui, ó. Depois a gente vai um pouco mais a fundo nesse assunto aqui, porque ele é um negócio muito importante. Autodeterminação informativa. 3. A liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. A inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. A livre iniciativa, a livre concorrência e defesa do consumidor. Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. O que te lembra esse artigo aqui? Constituição Federal pura aqui, né? Antes da aplicação, a operação de tratamento seja realizada no território nacional, atividades de tratamento têm por objetivo a oferta ou fornecimento de bens e serviços, ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional, dados pessoais objeto de tratamento tenham sido coletados no território nacional, considera-se dados coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontra no momento da coleta, e excetua-se disposto no inciso 1º desse artigo o tratamento dos dados previstos no artigo 4º do caput dessa lei. Redes sociais, né? E o exemplo que eu dei lá das lojas de varejo. Né? As exclusões de aplicação, realização. Essa lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais, realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos, realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos, acadêmicos, aplicando-se a esse pós do artigo 7º e 11 dessa lei. Realização para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividades de investigação e repressão de infrações penais. E tem que decorar também, porque é as exceções, e é muito cobrado, e é facinho de lembrar, né? Porque também parece falar. Análise das exceções, tá? Vamos aprofundar um pouco aqui, porque é aquilo que eu estava falando lá dos escritores. Jornalismo, arte, pesquisa acadêmica sobre a LGPD. Estabelece tratamentos especiais isentos de certas obrigações. O que são essas exceções, né? Reconhece que certas atividades têm legitimidade própria e precisam flexibilidade no tratamento de dados para funcionar. Sim, exceções são fornecidas para jornalistas, artistas e pesquisa acadêmica. O jornalismo tem liberdade de expressão e direito de informação. Quais são as isenções do jornalismo? Né? Consentimento não é obrigatório. De acesso restrito, sigilo de fontes protegido e portabilidade inaplicável. Limite, interesse público legítimo. É o que eu disse. Né? Consentimento para você escrever sobre alguém, um jornalista, não é obrigatório. Desde que você não esteja inventando coisa, né? Arte e expressão, liberdade artística e criativa, exceções, finalidade artística justifica o uso. Né? Dados secundários permitidos, contexto histórico-cultural e criações ficcionais. Limite, expressão legítima. Pesquisas acadêmicas, avanço científico, isenções. Fins científicos históricos, dados anonimizados, publicação em acervo científico, direitos reduzidos do titular. Propósito acadêmico comprovado. Tá? Condições para a aplicação das exceções.
legalidade, interesse público, transparência e proporcionalidade. Direitos ainda protegidos. Vedação prejudicial, ou seja, aquela que está com viés de prejudicar alguém, né? Então, aí não tem exceção. Segurança de dados é obrigatória, direitos fundamentais não são suspensos e discriminação proibida sempre. Né? Exemplos práticos. Vamos lá. Reportagem jornalística sobre fraude. Não precisa de consentimento de ninguém, tá? Porque o interesse público está acima. Documento histórico com arquivos pessoais de arte. Também não tem que pagar nada para ninguém para usar isso aqui, tá? Porque fins de cultura, né? História. Pesquisa sobre saúde pública com dados anônimos. Ou seja, usar o banco de dados que o governo tem, por exemplo, para fazer dados estatísticos, tratamentos estatísticos ali para você prever uma nova onda de epidemia, para você melhorar a aplicação dos recursos públicos e a faixa de renda da população ali. Você pesquisa sobre saúde pública, né? Não precisa ter consentimento para utilizar os dados. E o que não pode, né? Sensacionalismo, sem interesse público. Desafio balancear liberdade de expressão e pesquisa com proteção de privacidade. Exclusões e tratamento público. Provenientes de fora do território nacional, que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhar de dados com agentes de tratamento brasileiros, ou objeto de transferência internacional de dados para um outro país que não de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequados previsto em lei. Foi aquilo que a gente viu lá, né? Receber o selo da LGPD, né? Se o país está em condições, padrões de proteção igual o Brasil tem, os dados podem ser mais facilmente transferidos. Né? Aí, se não tem aí, utilizar os contratos com cláusulas padrões, lembra? O tratamento de dados pessoais previstos, né? É vedado o tratamento dos dados a que se refere o inciso 3 do caput desse artigo por pessoas de direito privado, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica e de direito público. Serão objeto de informe específico à autoridade nacional e que deverão observar a limitação imposta do artigo 4º. Em nenhum caso, a totalidade dos dados pessoais de banco de dados que trata o artigo 3º do caput desse artigo poderá ser tratado por pessoa de direito privado, salvo por aquela que possua capital integralmente constituído pelo poder público. O que isso quer dizer? Empresas privadas, com fins econômicos ali, não podem tratar dados sem consentimento, né? Já se for uma empresa de direito privado, mas com interesse público, onde o capital integral seja constituído pelo poder público, ou seja, o poder público é o controlador dessa empresa, aí ela pode, exceção. Fundando algumas exclusões, né? Exclusões são situações em que o tratamento de dados pessoais não está sujeito à LGPD. Diferem de exceções, enquanto exceções permitem flexibilizar as regras, né? As exclusões significam que a lei não se aplica. Aqui já dá uma questão, né? A banca vai perguntar para você, vai contar uma historinha e perguntar se é exclusão ou se é exceção a lei, né? Vamos detalhar. Principais exclusões de escopo, onde não se aplica a lei, né? Pessoa jurídica, dados de pessoas jurídicas, empresas, associações não estão cobertos. Propósitos exclusivamente pessoais, dados apenas para uso privado, familiar ou doméstico,
segurança nacional, quando envolver a defesa do Estado, tratamento público específico, dados para fins administrativos públicos regulados, no caso da saúde que a gente viu ali em cima, né? Casos específicos de tratamento público, defesa do Estado, segurança pública, tributação e fiscalização, crédito público, vamos ver detalhadamente sobre cada um. Operações de inteligência e defesa nacional, prevenção de ameaças, né? Dados cobertos, informação de segurança militar, inteligência estratégica, dados de operações especiais, proteção de autoridades. Cuida aqui, ó, proteção de autoridades, que sabe que tem, né? Inclusive está tendo uma mudança lá que estão colocando sigilo eterno em algumas informações, né? Justificativa, interesse público de segurança nacional preponderante. Segurança pública, prevenção e investigação de crimes, manutenção da ordem. Dados cobertos, ficha de investigação da polícia, informações de antecedentes, dados de monitoramento de crimes, registro de prisão. As agências responsáveis, Polícia Federal, Civil, Militar, PIM, todos esses órgãos de segurança. Justificativa, proteção de segurança pública. Tributação e fiscalização, né? Cobrança de impostos, ver se está sonegando, controle de fraude fiscal. Dados cobertos, declarações fiscais, informações patrimoniais, dados de movimentação financeira e registro de atividade econômica. Agências responsáveis, Receita Federal e Secretarias de Fazenda. Né? Base legal, Código Tributário. Crédito público, gestão da dívida pública e cadastro de devedores. Dados cobertos, registro de empréstimos públicos, informações de devedores, histórico de pagamento e garantias oferecidas. Agências responsáveis, Tesouro Nacional e Banco Central. Justificativa, operação de sistema de crédito estatal. Né? Ou seja, bancos privados não podem ter acesso, tá? Esses dados, mas os bancos públicos podem. Que é para proteger o Tesouro Nacional. Né? E as condições para aplicação da exclusão? Na verdade, legítima, né? Você não pode falar que é uma coisa, mas prevendo outra, né? E sempre vinculado ao fim público. Base legal, né? Você tem que uma lei específica ou decreto que autoriza o tratamento. Né? Você tem que sempre agir conforme a lei. Limite temporal, dados mantidos apenas quando necessário, né? Depois ela volta para o padrão de cobertura, segurança mínima, transparência possível, né? Se possível, fazer a transparência dos dados que estão sendo tratados. Agora, as dicas importantes. Exclusão vezes exceção. Exclusão, LGPD não se aplica, ou seja, sem obrigações, e exceção. A LGPD se aplica, mas ela tem regras flexibilizadas. Vamos lá, exemplo, segurança do Estado, né? É uma exclusão, a LGPD não aplica. O jornalismo é uma exceção, né? Setor público vezes privado. Órgãos governamentais com exclusões. E o setor privado, empresas privadas prestando serviço público. Exemplo, prefeitura é uma exclusão de aplicação. E empresa de água, por exemplo, né? CAEL, Sanesul, Sanepar, a LGPD aplica integralmente. Interesse de soberania, né? Alcance. Restringe direitos de acesso à portabilidade do titular. Segurança e sigilidade. Exemplo, não se divulga fontes de inteligência, mas protege seus dados. Importante, né? Essas distinções. Direitos que permanecem aplicáveis. Confidencialidade. A contabilidade, o órgão deve demonstrar a conformidade, né? Para responsabilização. Proibida a discriminação baseada em dados. Dados não devem ser alterados indevidamente, né? Ou seja, dados integridade dos dados, né? Propósito legítimo, o tratamento deve ser legal. A confidencialidade, dados devem ser protegidos. Princípio fundamental: exclusão
Exclusões são excepcionais e aplicadas sob rigoroso controle de legalidade e interesse público. Ou seja, para aplicar a exclusão a interesse público legítimo. Artigo 5º, definições chaves. Dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural ou identificável. Dado pessoal sensível. Dado pessoal sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político. Dado referente à saúde ou à vida sexual. Dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Dado anonimizado, dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Banco de dados, conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou vários locais em suporte eletrônico ou físico. Titular é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Vamos fazer aqui, ó, o que são os pseudos, né? Pseudo-anonimizados são dados anonimizados, mas que podem ser revertidos para a identificação do titular. Aprofundando aqui, agora entre dados pessoais e sensíveis, distinção crítica. Entender a diferença entre dados pessoais comuns e sensíveis é fundamental para acertar portarias em provas. Vamos lá. São os dados comuns. Qualquer informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Exemplos: nome, CPF, e-mail, endereço, telefone, foto, data de nascimento, localização de GPS, IP do computador, histórico de navegação, característica. Tratamento mais flexível, várias bases legais disponíveis. Cara, agora acho que a questão lá falava de CPF, e eu marquei que o CPF, eu acho que marquei que era dado sensível, alguma coisa assim. Dados pessoais sensíveis. Dados sobre categorias especiais que requerem proteção reforçada. Categorias, são 7 tipos. Nota isso aqui, ó. 7 tipos. Na prova lá, às vezes você contar ajuda, né? Origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical, filosófica. Agora também teve uma pergunta que eu fiz isso aqui também, ó. Dados pessoais sensíveis. Falava sobre filiação sindical. Sacanagem, né? Falar. Na minha cabeça isso aqui era um dado comum, né? Mas é dados sensíveis. Saúde, vida sexual, genético ou biométricos. Por causa da polarização política também, né? Filiação sindical. Característica. Tratamento mais restritivo. Apenas 8 bases legais. Sem legítimo interesse. Exemplo prático. Pessoal, o candidato fez prova de concurso em 15/11. Cuidado, sensível, candidato é portador de deficiência. Saúde, tá? Pessoal, frequência em academia, sensível. Dados sobre condição de saúde. Pessoal, participação em reunião, sensível. Participação em reunião de partido político. Consequência prática, né? Os dados pessoais podem usar legítimo interesse como base legal, e já os dados sensíveis, legítimo interesse não é base legal válida. Dados pessoais, consentimento pode ser genérico ou específico. Dados sensíveis, consentimento deve ser específico e destacado. O que isso quer dizer? Que a autorização para o uso de dados sensíveis tem que
caracterizar, informar e limitar exatamente o que vai ser tratado. Tá? Já os dados pessoais podem ser genéricos. Pode falar, posso usar esses dados pessoais? Pode. Pronto. Agora, esses dados sensíveis, não. A pessoa tem que informar, posso utilizar seus dados sobre participações em comitês políticos no período de 2024? Pode. E sim, especificar. Na prova, a questão menciona consentimento genérico, legítimo interesse, mas dados sensíveis é igual a errado, tá? Diante do que a gente falou agora. Definições de agentes e operações. Vamos contar as coisas começam a fazer sentido agora. Controlador, pessoa natural ou jurídica, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Ou seja, ao controlador compete as decisões referentes ao tratamento. O operador realiza o tratamento de dados pessoais. E o encarregado indicada pelo controlador e operador para atuar como canal. Ou seja, o DPO, né, o encarregado, é um canal de comunicação entre o controlador e o operador. O controlador é quem compete às decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e o operador é quem realiza o tratamento. Né? O operador opera, realiza uma ação. Né? O controlador controla, né? Ele faz a triagem, né? E o encarregado faz o canal entre os dois. Agentes de tratamento são o controlador e o operador. Tratamento. Enfim, o que é um tratamento propriamente dito, né? Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Ou seja, mexer com o dado, tirou ele da naturalidade, originalidade dele, é um tratamento. O que é a anonimização? Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo. Uma máscara, criptografia. Consentimento. Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Lembrando, tem que ser específico ou genérico. Definir um pouco melhor o que cada um faz. Controlador, pessoa natural ou jurídica, a quem competem as decisões sobre os tratamentos de dados pessoais. Responsabilidades principais do controlador: determinar finalidade, decidir a base legal aplicável, definir as políticas de proteção, escolhe o operador, responde por violações da LGPD e toma decisões estratégicas. Ou seja, esse cara aqui é o cara que faz a triagem, a recepção, né, da informação frente à lei. Já o operador realiza o tratamento em nome do controlador, ou seja, o controlador é como se fosse seu chefe. Né? Ele vai encaminhar o que pode ser feito e o operador vai realizar. Né? Vamos supor que aqui é o tático e aqui é o operacional. Né? Responsabilidades principais do operador: executa conforme instruções, implementa medidas de segurança, cumpre prazos, reporta incidente e não decide finalidade ou base legal, porque quem decidiu foi o controlador. Ele só executou. Exemplo: provedor de serviço em nuvem, empresa de TI processando dados, agência de marketing fazendo campanhas, né? Ou seja, ela
Um exemplo de controlador: empresa de e-commerce coletando dados de cliente, órgão público processando dados de cidadão e banco operando sistema de crédito. Esse aqui é o controlador, tá coletando, tá caminhando, fazendo um banco de dados. E o operador, ele está botando em ação, né? A empresa de e-commerce coleta dados, é o controlador. E o provedor de serviço é o operador. E quem vai encarregar? É o que faz o link, o canal de comunicação entre os agentes, que são o controlador e o operador, e a agência. O que ele faz? Aceita reclamações de titulares, recebe comunicação da agência, orienta os funcionários sobre a LGPD e exercer outras atribuições que tem na lei. Exemplo, o DPO, Data Protection Officer, ou seja, o encarregado, Compliance Officer de dados e responsável de privacidade. O que ele não faz? Não toma decisão sobre ele não escolhe operador, não define finalidades. Ele apenas articula entre os três, né? Entre os dois agentes e a agência. A responsabilidade dele é funcional, é mais técnica e administrativa. Relacionamento e dinâmica. Hierarquia. O controlador contrata o operador. A comunicação entre todos é feita através do encarregado e a instrução do controlador para o operador, né, ordens de como proceder, e a responsabilidade é solidária. Ambos, controlador e operador, podem ser punidos. Vamos ver como isso funciona. Cenário. A empresa A, varejista, contrata a empresa B, hospedagem em nuvem, para armazenar dados de clientes. Quem que é o controlador? A empresa A, porque decide coletar, né, qual finalidade e como usar. Né? A empresa que está coletando os dados. Então, ela é o controlador. É o controlador dos dados. Ela que tem os dados disponíveis. Quem é o encarregado? Ambas devem indicar um ou o mesmo se a acordo permitir. Quem que é o operador, né? O operador é a empresa B. Apenas guarda e processa conforme as instruções de A. Conforme a empresa B, né, que é de hospedagem em nuvem, vai executar o que a empresa A, que é a varejista, mandar. Ela não decide nada, ela só executa as ordens. Né? E o encarregado, né, que é ambas devem indicar ali como forma de um árbitro, né, para fazer a intermediação entre a empresa de varejista, a empresa de hospedagem e a Agência Nacional de Proteção de Dados. Se há vazamento, ambas são responsivas, mas a empresa A tem responsabilidade primária porque é ela que coletou os dados e ela também seria responsável por monitorar, né, as ações da empresa B, que é a operadora. Pegadinha comum em prova. O operador decide como processar dados. Falso, né? O operador executa conforme as instruções do controlador. Encarregado é responsável por todas as violações? É falso, né? Porque o certo é, o encarregado é o canal de comunicação, né? Ele pode cometer violações, mas em sua função, não é responsável pela violação dos outros dois, né? O operador pode escolher sua própria base legal? Não, né? Por quê? O controlador define, o operador executa. Quem define a base legal é o controlador e não o operador. Na prova, quando ver o operador decidiu, está errado, né? Ou o encarregado escolheu a base, errado também. Ou só o controlador responde, errado também. Definições de bloqueio, eliminação e transferência. Bloqueio. Suspensão temporária de qualquer operação de tratamento mediante guarda de dado pessoal ou do banco de dados. Eliminação. Exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em bancos de dados. Transferência internacional de dados. Transferência de dados pessoais para os países estrangeiros. Uso compartilhado de dados. Comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão, dados pessoais e tratamento compartilhado.
Difusão, né? Relatório de impacto, proteção de dados pessoais, documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento dos dados pessoais que podem gerar riscos. Órgão de pesquisa, autoridade nacional, que é a agência, né? Vamos lá. Entidade da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento dessa lei. Qual que é os princípios da lei? Finalidade, adequação, necessidade, livre acesso e qualidade dos dados. Princípios adicionais: transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. Requisitos para o tratamento são as bases legais. Lembra que são 10? Essa aqui eu vou até parar para ler, e é importante. Né? O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. São as bases legais que legitimam a aplicação dessa lei. Ou seja, mediante o fornecimento de consentimento pelo titular para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, pela administração pública para a execução de políticas públicas, para a realização de estudos por órgão de empresa, de pesquisa, quando necessário para a execução de contrato ou de procedimento preliminar, para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, para a tutela da saúde, quando necessário para atender a interesses legítimos do controlador de terceiro e para a proteção do crédito. Ou seja, isso aqui é a base legal, é o que legitima as ações da lei, né? O que governa o âmbito de aplicação da lei. Se não tiver presente esses requisitos, eu não posso aplicar a lei. Do consentimento. Consentimento, né? Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. Cabe o controlador o ônus da prova do consentimento. É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. O consentimento deverá referir-se à finalidade determinada e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado. Isso que é importante, tá? Pode revogar, ou se você se arrepender de consentir, vai lá e revoga. De graça. Orienta o consentimento aqui, né? Então, isso é importante. O artigo 8º estabelece as regras do consentimento e o 9º reforça e endurece para dados sensíveis. Algumas coisas. Diferença. Consentimento genérico. O artigo 8º proíbe consentimento genérico e o artigo 9º reforça que dados sensíveis exigem consentimento ainda mais específico e destacado. É o que a gente já viu. Comparativo entre consentimento e o consentimento comum, né? E consentimento para dados sensíveis, né? Para dados comuns, pode ser genérico em alguns casos, e para dados sensíveis, sempre escrito ou registro equivalente, tá? Em alguns casos. Pegadinha comum em prova. Regra de ouro. Artigo 8º é o piso mínimo. O artigo 9º é o teto máximo de exigência. Se falha em artigo 8, falha em tudo, né? Porque ele é a porta de entrada. E como ele tem exigências menores, se já está falhando no 8º, no 9º também está falhando. Né? Se passa no 8, mas é sensível, precisa do tratamento do artigo 9. Acesso e transferência das informações.
que é basicamente Constituição Federal, finalidade específica, forma e duração do tratamento, identificação do controlador, tá? Dados que sejam rastreáveis, né, para responsabilizar quem está operando esses dados. Legítimo interesse do controlador. Somente poderá fundamentar tratamentos de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas que incluem, mas não limitam, o apoio de promoção de atividades, proteção, em relação ao titular, com tratamento por baseado no legítimo interesse do controlador, enfim, né? Tem que ter uma finalidade justificada. Tratamento de dados sensíveis, que é importante quando o titular ou seu responsável legal consentir de forma específica e destacada para finalidades específicas. Ou seja, é aquela falou em tratamento de dados sensíveis, tem que o titular deve consentir de forma legal, de forma específica e destacada, e para finalidades específicas. Sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensáveis para. Aí está tudo aquilo lá, né? Aquelas hipóteses de exclusão lá, de legítimo interesse. Anonimização em estudos da saúde, que é o que a gente falou, que as entidades públicas podem utilizar os dados, para, inclusive sensíveis, para finalidade de interesse público, realização de estudos de saúde pública, divulgação do resultado, qualquer excerto do estudo, da pesquisa, em nenhuma hipótese poderá revelar dados pessoais. Para efeitos desse artigo, a pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro. Tá vendo como que é? Os pseudonimizados, você consegue, vamos falar assim, tem 10 pessoas aqui. E cada pessoa tem seu nome, né? João, Maria e tal. Mas eu troco o nome dessas pessoas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu não falo, daí eu anoto aqui no meu caderno, só eu consigo saber que quem o 1 é o João, o 2 é a Maria, o 3 é o Pedro. Eu sei. Mas se eu mostrar, ó, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, ninguém vai saber. Para outras pessoas, ninguém vai saber o nome deles. A pessoa que é o 1, 2 e 3. Eu vou saber o nome deles porque eu tenho esses dados anotados. Essa é a pseudonimização. Eu consigo reverter algumas técnicas. Vamos ver isso aqui. Regra de ouro. A anonimização real é difícil e cara. A maioria do que chama de anonimização é apenas pseudonimização. Igualmente, a LGPD continua aplicável. Se houver dúvida, trate como dado pessoal. Tratamento de dados de crianças e de adolescentes. Tratamento de dados de crianças deverá ser realizado com consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais e o responsável legal. Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento, quando a coleta for necessária para contatar os pais e o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento ou para sua proteção. Posso quebrar o sigilo dos dados da criança se for para identificar as famílias. Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais, além das estritamente necessárias da atividade. Do término do tratamento de dados. O que acontece depois que eu termino? Para finalizar, o término de tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses.
verificação que a finalidade foi alcançada, fim do período de tratamento, comunicação do titular, inclusive exercício do direito de revogação do consentimento. A gente viu que, em qualquer momento, né, o titular pode revogar o consentimento. Determinação de autoridade nacional. Os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento. Autorizada a conservação para as seguintes finalidades: cumprimento de obrigação legal regulatória, estudo por órgão de pesquisa, transferência do terceiro, uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, desde que anonimizados os dados. Ou seja, acabei a finalidade principal que eu estava fazendo, eu posso aproveitar esse monte de dados, né, para fazer pesquisa, porque é caro coletar dados, né? Pensa aí o IBGE todo ano batendo de casa em casa, um monte de gente. É difícil, é duro, custoso coletar dados, né? Então, eu não vou desperdiçar esses dados, né? Eu faço a anonimização deles, pesquisa, né? E é dos direitos titular, toda pessoa natural tem assegurado a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade, de privacidade, proteção da honra, proteção da moral e várias outras coisas, né? O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, a qualquer momento e mediante requisição, confirmação do existente tratamento, o acesso aos seus dados, correção dos dados incompletos, inexatos ou desatualizados, anonimização, bloqueio e eliminação dos dados necessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto desta lei. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto. Pode. É que eu falei para você, né? As empresas vendem. Você acha que a Oi fechou lá e ela eliminou os dados, o banco de dados que ela tinha, né? Ela vendeu. Direito titular, continua aqui. Não vou ler tudo isso aqui, porque isso aqui é leitura de lei seca, né? Acesso à revisão, ó. Tratamento pelo poder público, tratamento dos dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público deverá ser realizado para atendimento de sua finalidade pública, desde que sejam informadas hipóteses em que realizam o tratamento de dados pessoais. Métodos, a prática, supervisão legal, finalidade, ou seja, sempre interesse público, né? Empresa pública de compartilhado, comunicação, controle, segurança, transferência internacional de dados pessoais somente permitida nos seguintes casos, né? Para países e organismos internacionais que propiciem, proporcionem grau de proteção de dados adequados e previstos nessa lei. É aquilo que a gente já falou, que é o país que vai utilizar os dados de brasileiros coletados aqui no Brasil tem que estar em conformidade com a lei, a LGPD, para poder utilizar, né? E aí, aquelas outras demais hipóteses de operação. Os agentes de tratamento, que a gente viu, né? De cada um, responsabilidade, exclusão de responsabilidade. Ó, os agentes de tratamentos só não serão responsabilizados quando provarem que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou seja, né, alguém acusou ele falsamente, que, embora tenham realizado o tratamento dos dados, não houve violação à legislação de proteção, que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou do terceiro, quando a culpa não é dele. Segurança e boas práticas, né? Que vai estar lá de fotografia, tá? Comunicação de incidentes. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa carregar risco ou dano relevante. É aquele caso lá que, por exemplo, o Serasa mostra lá os vazamentos de dados, né? E alguém informou que os dados foram vazados. Governança e boas práticas. Sanções.
Principal sanção, né? É aquela de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos, limitado no total a 50 milhões. Multa diária, publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Ou seja, eu só posso falar que a empresa errou depois de julgada, né? E comprovada. Bloqueio, eliminação e suspensão da atividade. A gente já viu aqui, ó. Hierarquia das sanções, advertência, multa simples, multa diária, publicação. Outras sanções mais severas. Bloqueio dos dados pessoais, eliminação dos dados pessoais, suspensão das atividades, suspensão parcial, banimento do exercício de atividades. O princípio é a proporcionalidade, né? Proporcionalidade ao dano. Tem mais algumas hipóteses, então, é para vocês verem. Eu estou tratando que é mais recorrente. A continuação das sanções, critérios de aplicação da sanção. Ó, na aplicação da sanção serão aplicadas, né, o caso das proporcionalidades, né, gravidade, a boa-fé do infrator, a vantagem oferida, condição econômica do infrator. Não adianta eu aplicar 50 milhões de multa se o cara não tem condição de pagar isso aí, né? Então, é dinheiro perdido aí. Tem várias coisas aqui, né? Flexibilização, agência, vamos lá. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é tema de medida provisória esse tema. A ANPD é o órgão de administração pública federal integrante da Presidência da República, sem autonomia financeira, com a finalidade de zelar pela proteção dos dados pessoais e fiscalizar o cumprimento dessa lei. É por isso que fala que a ANPD não pode ser chamada de agência, apesar de todo mundo chamar de agência. Porque ela não é uma agência, né? Para ser uma agência, ela teria que ter autonomia. Aquelas coisas todas, né? Órgão da administração indireta, né? E a gente vê que ela é um órgão da administração direta, porque ela não tem autonomia, ela é integrada ao presidente da República, com a finalidade de zelar pela proteção dos dados pessoais e fiscalizar o cumprimento desta lei. Ela é constituída pelo Conselho Diretor, Conselho Nacional, Corregedoria e Ouvidoria, órgão de apoio técnico e unidades regionais que poderão ser criadas por ela do Conselho. Tem algumas coisas aqui que vocês têm que decorar, não vou ficar lendo, que é tempo do mandato, tá tudo mastigadinho aqui para vocês, tá? E tem esse aqui, ó. Competência do diretor, decisões, fiscalização, conflito, os órgãos da ANPD, Conselho Diretor, Conselho Nacional, Corregedoria, Auditoria, órgãos de apoio técnico e unidades regionais, tá? Os fóruns de decisão, tem um pouco das pegadinhas, comparativo da ANDP com as outras autoridades internacionais, né? Conselho Diretor, Conselho Nacional, tá? As competências, eu não vou ler porque isso aqui é decorado. Dito isso, né? Estava no mandato aqui do Michel Temer, né? Quando ela foi sancionada, né? E a NDP e o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade deverão ser instalados no prazo de até 180 dias após a publicação da medida provisória, né? Quem leu ali já leu.
tratamento de dados pessoais de que trata esta lei será considerado regular se realizado em conformidade com as disposições desta lei. E aí, os demais dispositivos entrarão em vigor 18 meses após a publicação. Lembra lá a hierarquia das datas? Começou em 2018 e ela entrou em vigor em 2020, tá? Esses prazos de transição. Dito isso, espero ter ajudado bastante vocês aí com essa aula, né? Quase 2 horas de aula, 1h40, na verdade. Mas não tem o que fazer, né? E a gente conseguiu passar bastante coisa, fazer bastante contextualização, e o resto qual que é a minha dica? Você assistiu essa aula, agora você já sabe do que trata a lei, você vai ler a lei seca, né, para grifando ali os assuntos que você já vai ter na memória, sanção, as atribuições de cada órgão da NPD, prazos, né? A banca gosta de prazo, de sanção, de quórum, das exclusões principalmente, né? O material eu mostrei, ele tem alguma hierarquia do que é mais cobrado, né? Vou até voltar na primeira página, encerrar essa aula, falando um pouco do como estudar essa lei. Estudo de lei seca é isso aí, é ler a lei e depois resolver o exercício, né? Aqui a gente já contextualizou bem. Ó, aqui está os artigos mais cobrados, né? Que a gente viu, ó, as definições, as exclusões, os princípios das bases legais, os direitos, como são tratados os dados das crianças e adolescentes, as transferências internacionais, as sanções encarregadas. Tá, mais resumido um pouco, né? Certo? Então, dito isso, meus amigos, agora é com vocês. Se você gostou dessa aula, se inscreve no canal, dá o like. Muito obrigado e até a próxima.